Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quando a gente fala dos grandes jogadores da história do Brasil, a gente lembra de Mequinho, ele que chegou a ser o terceiro melhor do mundo. Mas nós também temos que nos orgulhar de outros grandes jogadores, Giovanni Vesco, Rafael Leitão, né? Os jogadores assim, e um deles com certeza aqui, Jaime Sunier, e um deles é Gilberto Milos, né? O G Milos. E aqui eu vou contar um pouquinho só ele que chegou à 36ª colocação do ranking mundial, tá bom? Top 36 do mundo. Olha só o que esse cara já fez. Bom, aqui já começa com uma foto dele jogando contra ninguém mais, ninguém menos do que Garry Kasparov. Uma partida que a gente vai ver aqui agora, tá? 2014, Magnus Carlsen veio para Caxias do Sul, jogou contra o Milos, empataram. Aqui esse monte de vezes aqui, participação na equipe olímpica brasileira. 2010, isso aqui foi espetacular. Campeão do torneio internacional Capella La Grande na França, com 106 grandes mestres. Foi campeão. É sensacional. Campeão ibero-americano 2010, várias vezes aqui, representante do Brasil, classificado em 7 campeonatos mundiais, campeão zonal sul-americano, disputou em Praga Eurotel Trophy com 32 dos melhores jogadores do mundo, foi eliminado pelo Kasparov, né? Chegou a 2.648 pontos de rating, o que para a época colocava ele entre os melhores do mundo. Enfim, recorde campeão brasileiro, então 6 vezes campeão brasileiro, inúmeras vezes campeão de várias outras coisas, campeão juvenil, bicampeão brasileiro, enfim. Fora o que ele tem de livro, de aula, de tudo, né? Um cara que se dedica 100% aí já pro xadrez, formou muito dos campeões que a gente conhece, né? Inclusive, grande mestre Rafael Leitão e muitos outros, né? É um cara e tanto no xadrez nacional, né? E tá nativo ainda, e quando joga faz bonito. E eu trouxe algumas partidas aqui pra gente dar uma olhada, então, do Gemilos. Uma delas foi contra Alexei Shirov, meus amigos, em 1999 em Las Vegas. E aqui, então, o Gemilos abriu a partida com o peão do rei. Notem que o rating, havia uma boa diferença de rating. Estamos falando que o Shirov ele era aí top mundial, né? Top 5 do mundo ali. Vamos ver então como é que vai ser essa partida. Defesa francesa. Temos aqui o avanço do peão. Cavalo C3. Temos agora cavalo em F6. Também é possível jogar aqui com bispo B4. Cavalo F6 foi jogado bispo G5. Então agora as pretas têm algumas possibilidades. O Shirov decidiu jogar com peão toma. Cavalo toma, pressão grande aqui em F6. Bispo E7 resolve, aqui faz a defesa. E aqui então bispo toma foi jogado, bispo toma. E seguimos com o lance cavalo em F3, protegendo o peão central. Roque coloca o rei em segurança. E aqui dama D3 foi jogado pelo Gilberto Milos. Aqui acelerando o grande Roque. É um comentário aqui, é do Leitão esse comentário? Eu creio que seja do grande mestre Leitão, né? Então ele comenta aqui, dama D3, ele coloca um lance exclama, interroga aqui, né? Um lance interessante, acelerando o grande Roque. Cavalo D7 foi jogado, Gran Roque, bispo em E7. E aqui o Leitão dá um exclama para esse lance aqui do Gilberto Milos, H4, começando um ataque na ala do rei, hein? Preparando o salto dos cavalos aqui em G5 com forte ataque. Cavalo em F6 foi jogado e agora o cavalo de F vem para casa de G5, começando um forte ataque. Aqui nós temos cavalo por E4, perdão, dama por E4, algumas trocas, né? E agora G6, o Shirov protege o ataque em H7. Como continuar esse ataque? Gilberto Milos segue trazendo mais peças. Bispo C4, conecta as torres, traz mais uma peça para o jogo. E aqui, torre B8, o Shirov, nas palavras do Leitão aqui, vai para uma variante mais aguda, buscando contra-jogo na ala da dama, né? Então aqui ele sugere que talvez bispo por G5 fosse um pouco mais seguro. Aqui com dama por G5, a variante aqui do Leitão, ele acredita ser mais seguro jogar dessa forma, apesar de ter um F4 agressivo aqui, né? E as brancas continuarem tendo aqui um bom ataque. Em tese, essa seria a melhor defesa aqui para as negras. O Shirov joga com o lance torre B8, preparando um contra-jogo bem ardido. Vamos ver como segue. Dama em E3 foi jogado. Opa, tem uma marca aqui de exclamação, já vamos entender por quê. Bispo F6 foi jogado. Seguimos com F4, sustentando aqui o cavalo. Olha só que grande sustentação
tudo para preparar o H5, esse ataque fortíssimo na ala do rei. E agora, Shirov, tem problemas já, hein? B5 vai pro contra-jogo. Bispo B3, simplesmente coloca o bispo em segurança. E aqui, bispo E2 também seria possível com suporte aqui para H5. A5 foi jogado, H5 de qualquer maneira. Temos bispo por cavalo, Shirov começa a trocar um pouco de peça com esse ataque chegando. Peão de H por G6, jogado agora pelo Milos, sacrificando uma peça. E aqui, então, F por G6 foi jogado. A posição já é bem complicada, existe um A4, existe uma complicação toda, né? Bispo F6 também existiria, por exemplo, com Dama H3. Quer dizer, olha o risco que o Milos está assumindo aqui contra o Shirov, que era o top mundial, ele tá indo pro mate, né? A verdade é essa. E aqui teria que jogar um bispo H4 para defender, tem G7. Quer dizer, umas loucuras aqui já acontecendo. Poderia seguir dessa maneira, com agressão aqui dos dois lados, chances para os dois lados, né? Uma variante bem maluca mesmo. H por G6 bota pimenta aqui no tabuleiro. O Shirov responde com F por G6, o segundo melhor lance, o primeiro seria A4, ainda com chances para os dois lados. E agora seguimos então com F por G5, recuperando a peça. Agora E6 virou um alvo, dama em E7 faz a proteção, torre de D vem para casa de F1. Aqui, o que o Leitão comenta? A3, aqui ele comenta que era um lance necessário, fazer um profilático e tudo mais. Tudo bem, a partida seguiu com o bispo em D7 e agora A4 talvez fosse um lance mais forte, apesar de que A4 teria ainda um bispo D5, aqueles rolos todos, né? Aqui tem uma calculeira brava envolvida entre os dois jogadores. O fato é que seguimos com o bispo D7 e agora A3, antes tarde do que nunca. A4 foi jogado, bispo vem para casa de A2, temos trocas, torre toma e a torre vem para F8. Torre toma, seguimos com o rei toma e a gente tem esse final agora aqui. O Milos segue com dama em F4 com cheque, o rei vem para casa de E8 e aqui um lance que exclama rei D2, né? Aqui dama por C7 poderia trazer problemas com dama por G5 cheque com forte contra-jogo. Por isso o rei vem para o jogo. A partida seguiu com B4, opa, tentando abrir linhas aí de ataque. E agora Milos segue com o lance dama em E5, uma bela centralização aqui da dama. E agora existe já a ameaça de dama em H8 com cheque. Por isso o rei D8 foi jogado aqui pelo Shirov. Seguimos com dama em H8 cheque, o bispo cobre. Agora a dama vem para F6, crava aqui a dama. Peão toma, e a dama não pode fazer nada porque ela está cravada. Estamos chegando no final. E agora, rei D7 era o melhor lance a ser jogado, mas nas palavras do Leitão, um lance desagradável, porém necessário. É a melhor descrição impossível, né? É muito desagradável você colocar o rei na frente aqui do bispo, mas era um lance necessário. Porque agora a dama por F6 e as brancas têm uma posição melhor à força. Vamos ver como. G por F6 foi jogado e agora rei D7. Bispo D7, nas palavras do Leitão, seria um desastre imediato. Rei E3, enfim, aqui tem todo um estudo, tá, do grande mestre Leitão. Vou deixar o link aqui para quem quiser, vale a pena conhecer esse estudo aqui. Mas ele chega à conclusão de que é um desastre, bispo D7, rei E3 vai ganhar a partida. Por isso a partida seguiu com rei D7. Mas agora, olha que legal a manobra aqui do Milos, ele tá para finalizar com o que jogar aqui. E só tem um lance bacana aqui, que vai dar as melhores possibilidades para as brancas, e é esse lance D5, olha que bonito. E nessa posição, meus amigos, Alexei Shirov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, vamos ver como é que poderia continuar aqui, olha que legal. Se jogasse com E5... o Milos preparou aqui um D6, exclama, que loucura, né? E não tem como evitar agora o avanço do peão. Por exemplo, o peão toma F7, bispo toma. E aqui, claro, o Shirov tem alguns peões a mais, é verdade, mas essa vitória aqui, ela é praticamente simples, né? É um peão bastante enfraquecido. Aqui esses peões aqui não conseguem, nenhuma dessas maioriazinhas aí consegue avançar com tranquilidade, né? A gente tem uma posição vencedora para o Milos. Milos contra Shirov. O Shirov que tem um dos lances mais bonitos da história do xadrez, um bispo H3, né? Uma coisa maravilhosa. Já fiz vídeo no canal, acho que eu vou fazer de novo. Esse vídeo aí vale a pena, essa partida do Shirov, né? E aqui, então, uma bela conquista do Milos e também, como eu prometi para vocês, a partida contra
Garry Kasparov, partida que aconteceu no Rio de Janeiro, numa simultânea em 1996. Olha aí que bacana. Garry Kasparov tem as peças brancas aqui, abriu com o peão do rei. Tivemos aqui a abertura da posição, trocas no centro, cavalo vem para C6, cavalo C3, dama em C7 foi jogado aqui pelo Milos. A variante Taimanov e bispo em E3 segue pelo Garry Kasparov. A6, bispo D3, uma linha interessante, as brancas vão rocar pequeno, enfim, tem toda uma análise aqui também do leitão. A partida segue com o cavalo em F6, o roque foi jogado, o cavalo vem para E5, Milos vai para esse ataque interessante, ameaçando cavalo G4. E agora ele tá de olho no par de bispos. A partida seguiu com H3, evitando. Bispo vem para C5, segue o desenvolvimento. E aqui rei H1, um lance que prepara o F4. A partida seguiu com D6, F4 chegou, o cavalo volta para G6, dama em E1 aqui por Garry Kasparov. Traz mais uma sustentação para o bispo e também prepara peças para a ala do rei. Roque foi jogado F5. E aqui o comentário do leitão é que ele enfraquece a casa de E5, mas aumenta o potencial de ataque das brancas. Posição difícil. Cavalo em E5 foi jogado pelo Milos. Dama vem para H4. O Kasparov é agressivo, vem trazendo as peças para o ataque. Bispo D7 conecta as torres. Desenvolve o bispo. E aqui, meus amigos, G4 foi jogado pelo Garry Kasparov. Como é que é a ideia aqui? Torre F3, causando foi inventada, a ideia é passar a torre para G3, a torre reserva e chega em G1. Aqui o leitão está comentando que existe uma linha interessante com o lance torre F3 aqui, sacrificando a torre, né? Ameaçando torre G3 e se trocar tem um ataque interessante na coluna G. Deve ser difícil de combater isso daqui. O computador, né, pode aqui achar que dá pra lutar, não sei não como é que segura isso daqui de negras, né? As brancas vão ter um fortíssimo ataque. Realmente era bem interessante, ó. Cada tempo que passa, o computador gosta mais da posição das brancas. Um belo sacrifício, hein? Bem interessante essa ideia aqui do torre F3. G4 foi jogado por Garry Kasparov. Seguimos com dama B6 e agora G5 atacando. Cavalo H5 jogado pelo menos. Que lance é esse? Agora, a confusão, né? Existe uma pressão aqui no centro, existe um cavalo atacado, dama por H5, bispo por D4 recupera a peça, temos trocas. E agora, F6 jogado pelo Kasparov. Cara, ele quer dar mate aqui, como é que segura isso? Aqui G6 seria desastroso, né? Dama em H6 iria para o checkmate. Por isso algo deve ser feito. A partida seguiu aqui com o lance bispo C6, exclama, indo para o contrajogo. Vamos ver aí se dá para se defender. F por G7, rei por G7, valente. Dama em H6, cheque. Rei aqui volta para G8. E a partida seguiu com dama em F6. E agora dama em E3 aqui. Olha a confusão, sai aqui da cravada. A partida segue com rei H2 e agora cavalo volta para D7. A dama está atacada, a dama vai lá para casa de H6. E o Milos segue com cavalo em E5. A dama vem para F6, cavalo D7, dama em H6. E aqui o Garry Kasparov respeitou o nosso brasileiro, né? E aqui foi para as repetições. De fato, os computadores também avaliam essa sequência como a melhor, né? Aqui a melhor chance de ambos os lados realmente era essa sequência. E por isso tivemos esse belíssimo de um empate, né? Que é isso? O nosso G-Milos aí, vitória para cima do Shirov, empate com Garry Kasparov. Realmente vale a pena lembrar aí essa carreira internacional aí muito bem desenvolvida por Gilberto Milos, né? O jogador que chegou ao top 36 aí do mundo. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!